Podemos começar mesmo. Procuramos trabalhar alguma coisinha assim pela União Europeia. É um gosto receber-vos aqui. Então, podem dar início à vossa apresentação. Temos muito gosto em vos ouvir. E depois, eventualmente, quem quiser, alguns dos seus deputados, colocar alguma questão, fazemos aqui um bocadinho de debate, mas depois teremos outra ordem de trabalhos. Mas, infelizmente, não podemos ficar toda a tarde. Temos aqui muitos outros assuntos. De qualquer maneira, tem a palavra. Obrigada. Antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado também em nome da Federação pela oportunidade também de estarmos aqui e também terem respondido positivamente a este pedido de audiência. É um gosto enorme também poder estar aqui, contactar com algumas pessoas, também já partilhámos noutros eventos, noutros espaços. Primeiramente, eu chamo-me Luís Marques, sou Presidente da Federação Nacional de Estudos Europeus. Aqui a minha colega Catarina Martins, Presidente da Mesa da Federação Nacional, que também já nos acompanha já há muito tempo nestas andanças da União Europeia e, portanto, também dar essa nota. Em primeiro lugar, a Federação Nacional de Estudos Europeus foi fundada em 2018, tem sede em Coimbra. E desde esse ano até aos dias de hoje, e se tudo correr bem nos próximos, a ideia é promover a União Europeia e os assuntos europeus junto dos jovens e da sociedade civil. E temos procurado fazer essas iniciativas através destes estudos, através de eventos, o Encontro Nacional de Estudos Europeus. Temos procurado também contactar com várias associações, seja na área da União Europeia, seja da área dos núcleos de estudantes, associações juvenis, que não tenham nada a ver com a União Europeia, mas que acho que a União Europeia está tão presente no nosso dia-a-dia que era importante, pelo menos, dedicarem uma atividade do seu plano de atividades à União Europeia. E, portanto, temos feito esse trabalho. Alguns desses eventos, como disse, é o Encontro Nacional de Estudos Europeus, que é um encontro que organizamos anualmente no Fundão. Foi o segundo ano, este ano. A primeira edição foi em Coimbra, a segunda edição foi em Leiria e depois estabilizámos no Fundão com um protocolo que celebramos com o município. Depois outros eventos, por exemplo a Academia Europa, que nós também ajudamos a organizar e que é localiza-se na região de Coimbra e temos procurado também descentralizar os eventos. Nós temos já acho que é a 8ª edição, já vai, e já passou pela Lausanne, pela Figueira da Foz, quando eu sou natural, mas não tem nada a ver a segunda edição ter sido na Figueira da Foz. Foi no Piódão, Montemor, a Mira, acho que até a edição deste ano vai ser na Pampilhosa e, portanto, nós temos tido sempre eventos cheios em termos de participação e as pessoas ainda pagam para estar presentes. Isso significa que aqui há interesse e nós temos também procurado que a comunicação seja mais ativa também com estes contactos, temos procurado fazer isso. Portanto, dar o exemplo do caso do Piauí, nós tínhamos 50 jovens durante o fim de semana. Não é o sítio mais fácil de ir, é muito bonito, mas não é o sítio mais fácil de ir e, portanto, conseguimos ter a casa cheia. E, obviamente, com os outros, com o restante painel. Também dá nota que nós, desde 2022, fazemos parte do Conselho Nacional de Juventude como organização membro e, em janeiro deste ano, fomos eleitos em Assembleia Geral para a direção do Conselho Nacional de Juventude. Portanto, eu estou a ocupar essa posição em nome da Federação Nacional de Estudos Europeus, portanto, o cargo é da organização, e temos a pasta da participação cívica e da educação não formal. Posto isto, nós, desde 2021, já, acho que ainda durante a pandemia, tínhamos já uma ideia já antiga de querer fazer algum estudo que pelo menos fizesse um balanço daquilo que é a percepção dos jovens sobre a União Europeia. E procurámos montar uma estrutura que tem 2 grandes pilares. O primeiro é através de inquéritos e o segundo através de focus group.
Porque, obviamente, que inquéritos nós temos a facilidade de preencher um papel, mas um focus group temos mais liberdade de dar aquilo que um papel não consegue transpor. E procuramos fazer essas duas metodologias, desde o ensino básico até o ensino superior. Os focus group dedicaram-se mais a uma questão de logística ao ensino superior, em eventos que nós estávamos localizados. E depois isto culminou as conclusões, tanto da análise dos relatórios, dos inquéritos, como depois dos focus group, resultaram depois na elaboração deste relatório. E, portanto, em termos de números, eu tenho que ir aqui à cábula, senão induz aqui em erro. Nós tivemos 3.472 respostas aos inquéritos e realizámos 6 focus group, que participaram cerca de 250 jovens universitários. Estes focus group, como disse há pouco, localizaram-se em eventos onde nós tínhamos parceria, e isso até está no estudo. Localizam-se em alguns pontos do país, Coimbra, Évora e, portanto, Fundão, e, portanto, conseguimos aqui também, obviamente, ouvir os jovens a partir daí. Frisar também que os objetivos, no fundo, é aquilo que é conhecer a percepção dos jovens sobre a União Europeia, contribuir para a redução das elevadas taxas de abstenção. Aqui é importante também referir que, através do Focus Group, também conseguimos ouvir muitas propostas de alguns jovens. Nós também, Federação, também temos algumas propostas e, portanto, a ideia é também trazer os jovens para a participação cívica, e depois também, com essas propostas, também propor aos nossos interlocutores políticos para também conseguir contribuir para a melhoria deste problema. Só de aumentar nota, nós conseguimos ter do ensino básico 1.332 respostas, do ensino secundário 1.833 e do ensino universitário 257. De resto, também dar aqui nota de alguns dados que acho que podem ser importantes, depois também podemos, na conversa, podemos também descalculizar melhor. Em termos de... Dá aqui uma das perguntas que eu achei que nós achamos que era muito interessante, que é quais as causas para a elevada abstenção nas eleições europeias. Nesta pergunta, ensino secundário e ensino superior, também dá nota, e frisando aquilo que disse há pouco, nos inquéritos, pelo o nível de instrução destes respectivos níveis de ensino, obviamente que a dificuldade foi diferente para o ensino básico, depois para o ensino superior e secundário. O superior e o secundário são inquéritos muito semelhantes, o básico já tem um nível de dificuldade diferente. Até os julgos estão em anexo ao relatório. Voltando à questão, quais as causas para a elevada abstenção nas eleições europeias? Aquilo que, no caso do ensino secundário, a percentagem mais elevada foi do desinteresse pela política, a falta de confiança no sistema político, nos partidos e nos seus representantes, assunto pouco abordado durante o percurso escolar. No caso do ensino secundário. Depois o ensino superior não foge muito disto, ressalvando aqui que a questão mais votada aqui no ensino superior foi falta de informação. Leva-nos depois aqui, uma das conclusões que nós podemos tirar deste trabalho é, nós que estamos na área da União Europeia, estamos naturalmente sensibilizados, reconhecemos que existe de facto muita informação sobre aquilo que é a União Europeia. Mas daquilo que também o contacto também temos tido, e também dos focus group também ajudaram nisso, é que há uma dificuldade também por parte dos jovens em procurar boa informação. E também isso, alguns apontam para a questão dos currículos escolares não estarem preparados se calhar para esta era de informação. E talvez seja uma das reflexões que também podemos apontar aqui, é a necessidade, se calhar, de rever os percursos escolares na parte de criar o espírito crítico, também procurar boa informação também, para que os jovens, e qualquer pessoa, porque os jovens hoje são os adultos da manhã, e portanto é importante também que começarmos a refletir no fundo sobre aquilo que podemos fazer agora para ter um impacto no futuro. E, portanto, uma das coisas da questão do percurso escolar é abordar mais a União Europeia
talvez das disciplinas de educação para a cidadania, do que é assim que agora se chama. Estou a parecer que sim, mais velho, mas na minha altura era formação cívica. E por vezes, também por experiência própria, essas disciplinas não são muito utilizadas para a cognição que deveriam ter. Corrigir sumários, portanto, acho que nós achamos aqui no trabalho, e também por via dos alunos, é que estas tipos de disciplinas de educação para a cidadania devem ter aqui uma componente muito mais cívica. Quem fala aqui de literacia europeia, literacia financeira, literacia democrática, como é que funcionam as instituições aqui de forma mais geral, e portanto é uma das coisas que podia acontecer. Depois é importante também, e aqui é uma questão também depois da bibliografia, a bibliografia aponta as eleições europeias como, isto também é se calhar um dos motivos que também levámos ao estudo, apontar as eleições europeias como as eleições de terceira ordem, as midterms, cada vez que acontece algum resultado, seja ele qual for, há sempre um cartão amarelo ao governo que está em funções, e portanto acho que isso também desvia aquilo que é o assunto temático sobre a União Europeia, apesar de que eu acho pessoalmente que estas eleições europeias tiveram mais debate sobre a Europa, e sobre o futuro da União Europeia, acho que isso também é relevante, mas a ideia que depois que também transpõe para os jovens é que isto é mais as midterms das eleições nacionais, legislativas, do que propriamente das eleições europeias. Só também de refletir que cerca de 70% da nossa legislação provém de legislação comunitária, julgo que são estes os números. E portanto, se há eleição que é importante, são as eleições europeias, porque influenciam o nosso dia-a-dia de forma permanente. E, portanto, acho que também poderia haver aqui esse cuidado. E se em forma global, temos de conclusões, também dá nota que uma das conclusões, e também era uma das coisas que nós gostávamos de concretizar, e vamos avançar com isso, que é, vamos desenvolver um projeto piloto com a temática da literacia europeia nas escolas. Vamos testar num local, em princípio vai ser Coimbra, de modo que também a nossa proximidade é mais fácil para que tenha a ambição de depois alargar para outros espaços. A ideia ainda está a ser construído o projeto, mas é que tenham uma avaliação pré e pós-teste em que conseguimos medir aquilo que é a escala, o nível de literacia, se é assim que se pode chamar, sobre aquele tema. Aplicamos algumas sessões com eles, explicar o que são as instituições, o impacto da União Europeia no nosso dia-a-dia, a cidadania europeia, a importância, mas que eles saiam dali não... como é que eu ia dizer? Sim, eu ia dizer outra coisa mais... como é que eu ia dizer? Porque eu digo isto noutro sítio, mas eurofofinhos, assim entre aspas, ou seja, em que não tenham espírito crítico sobre a União Europeia, porque acho que nós devemos dar as ferramentas, e isso nos nossos eventos nós fazemos. Nós somos a Federação Nacional dos Estudos Europeus, mas procuramos criar espírito crítico nos jovens para que eles façam as questões e tomem as suas próprias decisões. E a ideia aqui é que eles tenham esse acesso à informação, consigam depois perceber o que é que está errado e o que é que está certo, e depois a partir daí tomar as suas decisões sobre seja ela qual for. Portanto, ainda está em construção, não consigo ainda dar mais detalhes sobre esta parte do projeto da literacia europeia, mas quando ele estiver em discussão, depois podemos aqui apresentar os resultados. Portanto, assim, de forma global, é isto. Portanto, estou ao dispor para qualquer discussão que tenham. Obrigado. Muito obrigada. Eu quero vos felicitar pelo vosso trabalho. Já agora eu próprio, enfim, eu daria a palavra, mas faria já uma questão que é esta federação, o que é que ela reúne em termos das estruturas, o que é que ela federa, no fundo. Concentramos todos os núcleos de estudos europeus académicos de todas as universidades, se não, quais é que envolve? Era a questão que eu punha. Não sei se alguns dos senhores deputados que também têm questões para pôr. Não. Então, está-se a favor. Começamos aqui pela Liliana, acho que pediu primeiro. Força.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, seja muito bem-vindo. Luís, que já nos conhecemos há alguns anos. A questão que eu lhe fazia decorre, efetivamente, da leitura que fiz do relatório que aqui nos apresenta. E, em primeiro lugar, queria dar-lhe os parabéns pela metodologia seguida, porque tentou ser o mais compreensiva possível e o mais cuidada relativamente àquilo que era a amostra, porque a amostra dos alunos do básico e secundário não é de todo igual à do ensino superior. Agora, há aqui uma questão que me parece, talvez, prioritária e vai ao encontro exatamente da questão do Sr. Presidente. É que os alunos de estudos europeus estão concentrados, por exemplo, em Coimbra, na Faculdade de Letras, em Lisboa, na Faculdade de Letras, mas inclui já vários alunos de Ciência Política e de Relações Internacionais. Aliás, aqui o Sr. Professor também sabe, no ISCSP não há estudos europeus, há efetivamente relações internacionais. Ora, o que me parece, nesta fase, e nomeadamente dado o vosso grau de ambição, que é ótimo, claro, e eu já percebi que querem fazer esta cidadania educativa para a União Europeia por Coimbra, parece-me que era relevante não se cingirem a Coimbra, parece-me. E porquê? Olha, primeiro, porque me parece que até o público é muito mais vasto. Se calhar começar por mais pequenos, ou seja, até porque eu percebi pelos focus group também foi esse o objetivo. E depois, porque provavelmente limitaria distritos, a um distrito, naturalmente, em que a taxa de alfabetização, segundo os últimos censos, já é mais elevada. Ora, se já é mais elevada, não é apenas em matérias da União Europeia, em todas as matérias. E eu estou aqui um pouco a tentar também desafiá-lo a que esse exercício seja feito também, por exemplo, no interior. Aliás, tem aqui duas deputadas que tenho a certeza que lhe prestarão toda a ajuda a que também o faça no Distrito da Guarda e no Distrito, por exemplo, de Castelo Branco. Comecei pelo primeiro para não pensar que estava aqui a promover também o Distrito de Castelo Branco. Mas, e percebo, a minha posição é que, na verdade, normalmente este tipo de ações concentram-se sempre ou no Porto, ou Braga, ou Coimbra, ou Lisboa. E, nomeadamente, porquê? Porque vão ao encontro das licenciaturas que acolhem os assuntos europeus. E não é apenas das Faculdades de Letras, mas também, no Minho, as Relações Internacionais, no Porto, as Letras e as Relações Internacionais, Coimbra, aliás, Coimbra tem as RI na FEUC e depois tem os Estudos Europeus nas Letras, mas a UBI também tem. Pronto, e era isso que eu gostaria de sinalizar. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado por terem vindo a esta comissão. Parabéns pelo vosso trabalho profícuo e enfim, muito apaixonado pelos temas da Europa. Nós, em Portugal, vivemos numa das fronteiras mais afastadas do centro de decisão europeu e por essa razão, vivemos de costas voltadas para a Europa. Isto é um dado assente. Como vivemos de costas voltadas para o mar, que são as duas grandes realidades que nos podiam dar uma outra dimensão em termos estratégicos. Efetivamente discute-se relações internacionais nas universidades, eu dou aulas há mais de 30 anos sobre direito da União Europeia e relações internacionais. No caso da direito da União Europeia, os jovens não querem saber da Europa. Estudam que têm que passar no exame, têm que saber o mínimo daquilo que lhes é ensinado para fazerem a cadeira. Mas não têm paixão, não têm interesse pela Europa. Portanto, a primeira questão que eu vos colocava é exatamente como vencer este grande desafio, que é interessar os jovens, como vocês disseram, são o futuro de amanhã, são o futuro deste país, mas jovens e adultos, não é só jovens e adultos que não querem saber da Europa para nada. Nós vivemos de costas voltadas para a Europa. E quando falou-se aqui nas eleições ao Parlamento Europeu, quando há eleições ao Parlamento Europeu, os candidatos não sabem nada sobre o Parlamento Europeu e sobre o funcionamento das instituições e sobre a Europa. Falam sobre questões internas, que é uma maneira de ocultarem a sua falta de conhecimento sobre a realidade europeia. Mas isto é um problema que nós temos todos. Não sei quantos deputados é cá nesta casa, mas antigamente discutia-se, quando foi o tratado
julgo que foi em 1992, o Tratado da União Europeia, Maastricht, discutia-se, os deputados aqui nesta casa queriam pronunciar-se sobre o tratado, e alguns pronunciaram-se, mas depois fez-se uma sondagem e mais de 95% dos deputados que se pronunciavam sobre a grande revisão dos tratados e a fundação do Tratado da União nunca tinham sequer visto os tratados. Portanto, não os abriram, não os conheciam. E eu julgo que esta realidade mantém-se. Muito poucos deputados conhecerão o Tratado da União, o Tratado sobre o Funcionamento da União, os tratados fundadores das Comunidades Europeias. E quem diz deputados, diz políticos, diz decisores, diz engenheiros, diz... É uma realidade que nos é muito distante. E como vencê-la? Vocês que estão no meio, que mostram paixão e interesse em fomentar e em desenvolver estes temas. Este era o primeiro desafio. Como resolver este problema? O combate ao desinteresse da realidade que é a União Europeia, porque nós, embora afastados do centro de decisão, somos a União Europeia. Fazemos parte deste grande projeto europeu, desta grande empresa europeia. E a questão é como vencer esta falta de interesse, que é recorrente e que tem décadas e que provavelmente vai permanecer. E, ao mesmo tempo, lançar um desafio ao Sr. Presidente. Nós temos aqui um Sr. Presidente muito ativo, muito sensível e muito empenhado em fazer da Comissão de Assuntos Europeus uma comissão líder na agenda dos trabalhos parlamentares, e eu felicito por isso. Temos aqui pessoas de enorme qualidade de vários partidos políticos e com interesse também nestas matérias, professores universitários, académicos, o caso da professora Liliana, que é a vossa conhecida do Fundão, que é uma das terras mais bonitas do país, Coimbra, onde eu fiz campanha eleitoral, enfim, e tem a belíssima universidade que agora vai ter um polo muito desenvolvido na Figueira da Foz também. Portanto, vocês podem fazer ligação do mundo a este mundo mais pequenino, mais fechado, que é o mundo do Parlamento, porque este mundo do Parlamento quer ir à procura da realidade, sempre nesta crista da onda europeia. E, portanto, deixava o desafio ao Sr. Presidente, na senda daquelas suas ideias brilhantes, de fazer daqui um centro académico de prestígio e de intelectualidade no que diz respeito aos grandes temas europeus, onde podíamos ter aqui parceiros privilegiados, como são estes jovens que aqui tiveram a gentileza de nos vir visitar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, também secundar as palavras dos meus colegas no sentido de vos dar os parabéns por este estudo. Eu confesso que, da minha parte, fiquei surpreendida agradavelmente por alguns dos resultados, nomeadamente sobre o nível de conhecimento dos inquiridos ou dos que participaram também nos focus group sobre algumas das questões europeias, nomeadamente sobre a questão das eleições europeias, o que é que se elegia, o que é que não se elegia. 80% dos participantes do ensino superior a dizer que era o Parlamento Europeu, portanto a ter consciência também da organização. Portanto, fiquei agradavelmente surpreendida, confesso, em algumas das dimensões, também agradavelmente surpreendida por a maioria dos inquiridos associarem o projeto europeu a um projeto de paz. No momento em que vivemos, acho que isso é crítico e é decisivo. Também agradavelmente surpreendida pelo sentimento europeu que transversalmente perspassa, pelo menos aqui da inquirição, um sentimento abstrato europeu, embora todos digam que verdadeiramente são portugueses e a sua identificação de cidadania é com Portugal, mas consideram-se europeus. Portanto, também acho que, do ponto de vista aqui da avaliação, confesso, surpreendeu-me pela positiva esta dimensão, embora também a vossa avaliação de que ainda há muita falta de informação, e aliás que muita dessa informação justifica também a abstenção, a elevada abstenção, nomeadamente nos jovens, aqui a maior parte dos inquiridos que nem sequer tinham votado nas últimas eleições europeias. Também, desculpem partilhar convosco, mas é um bocadinho a reflexão que fiz sobre o estudo que apresentam, que eu acho que é muito interessante em algumas das dimensões. Muitos dos alunos a reconhecerem que, aliás, o momento em que se identificaram mais com a União Europeia foi nomeadamente através do Erasmus. Aqueles que foram através do Erasmus sentiram aí que isso era de facto um espaço europeu. Eu acho que isso é transversal e sentimos todos que o Erasmus teve aqui um papel importante e, portanto, também vi com muito agrado uma proposta que apresentam, nomeadamente de haver um Erasmus a nível da administração pública, que me parece uma ideia extraordinária. Também o projeto do Interrail, visto como um projeto de aproximação e de ligação, e no fundo as pessoas reconhecerem que aquilo é um projeto europeu, e portanto as pessoas acabam por reconhecer o que é um projeto europeu, aquilo que sentem realmente nas suas vidas. Aqui nesta dimensão diria
que se calhar há muitas coisas que acontecem nas vidas das pessoas e as pessoas não fazem ideia que resultam da dimensão europeia. Há bocado o Luís disse bem que 70%, não sei se são 70%, confesso, não sei a dimensão da nossa legislação neste momento, até já é muito influenciada pela legislação europeia, mas não só. Muitos dos investimentos que acontecem, nomeadamente até no interior do país, resultam exatamente de instrumentos europeus. As pessoas não têm a noção nem a informação, se calhar, suficiente sobre o que isto significa. Também não posso deixar de dizer que também particularmente satisfeita fiquei quando vi os valores que a maioria dos participantes associam à Europa, que são os valores da liberdade, da fraternidade e da democracia, o que eu também acho que é importante nos dias que vivemos, com preocupação, naturalmente, aquilo que o Luís aqui também destacou, das razões da abstenção. Por um lado, a falta de informação, nomeadamente nos mais velhos, na falta de informação, mas também o desinteresse pela política, pela atividade e pela participação política, e também a falta de confiança na própria política, que eu também me parece que é aqui crítico, a nós todos também nos preocupa, e como é que podemos contrariar isso. Eu aqui deixaria um bocadinho um repto e uma pergunta de, por um lado, perguntar-vos se, em relação às propostas que aqui apresentam, que eu percebi que eram propostas que resultavam também dos próprios focus group que foram identificadas pelos participantes, com propostas que eu acho que, aliás, algumas delas interessantíssimas e que nos deviam a todos obrigar um bocadinho aqui a refletir sobre estas propostas. Minha pergunta é, qual foi o resultado, ou seja, o estudo está aqui, vocês estão a ir ter com os interlocutores responsáveis pela execução de algumas destas propostas para os interpelar para fazer? Dou um exemplo concreto que tem a ver com a minha vida recente política. Por exemplo, uma das propostas que aqui tem é também incluir a literacia europeia, nomeadamente em cursos profissionais do IFP. A minha pergunta é, a vossa abordagem agora é ir ter com cada um destes agentes e procurar que estas medidas sejam implementadas? Sim, não. Por exemplo, o Erasmus na administração pública. Vocês estão agora a pegar nestas medidas e ir, ou está aqui um documento disponível para todos? Eu estou a dizer-vos isso porque acho que podia ser também o passo seguinte de como é que isto se concretiza. Isto também na nossa dimensão de que é que nós vos podemos ajudar, não é? Estamos aqui também um bocadinho para, acho que comungamos das preocupações comuns de como é que nós conseguimos que a Europa seja mais conhecida, que haja uma maior informação, mas também para melhor decisão, não é necessariamente o tal Europa fofa, é mesmo informação para poder também ter uma postura crítica, exigente e bem informada, mas como é que também da nossa parte vos podemos ajudar? Estava aqui a ouvir-vos e a pensar com esta preocupação também que o Sr. Presidente da Comissão tem de abrir a Comissão ao espaço público e haver aqui a capacidade de ligação entre o mundo real, para sairmos da cápsula e não estarmos aqui numa redoma, porque acho que é tudo o que nós não queremos, nenhum de nós aqui quer. Estava aqui a pensar, nomeadamente, que uma das questões que identificam é a falta, às vezes, ou de outra forma, que muitas da informação que os jovens recolhem, todos sabemos, mas aqui também está demonstrado, vem de duas vias. Por um lado, a escola, e aqui tem a vossa preocupação, nomeadamente a literacia europeia, mas vem também das redes sociais. A minha pergunta é, como é que é a vossa presença nas redes sociais? Se tem alguma forma de presença regular nas redes sociais? E deixo o repto para a nossa Comissão. A nossa Comissão, se calhar, devia estar nas redes sociais de uma forma muito ativa. A Federação está de uma forma muito intensa. Mas eu acho que nós, Comissão, também podíamos. Uma razão muito simples, porque as iniciativas legislativas, antes de serem decididas a nível europeu, passam todas por aqui. E, portanto, se nós tivermos a capacidade de dizer aos cidadãos, por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto. Da semana passada estivemos aqui a discutir a diretiva estágios. No fundo, a Assembleia foi convidada a pronunciar-se sobre se achava que havia enquadramento legal para que a diretiva estágios avançasse. No fundo, se os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade estão respeitados. E o meu repto aqui, Sr. Presidente, é, se nós, sempre que estas iniciativas comecem logo aqui, lançar logo o debate público, atenção, esta diretiva acham que deve avançar ou não? Ou seja, criamos nós aqui um canal de mostrar
aos jovens, bem, pode não ser só aos jovens, mas que estas iniciativas pelo menos estão a nascer e a começar. E se quer, geramos logo aqui um espaço de debate e discussão em torno até do próprio conteúdo das diretivas. Falei dos estágios porque é particularmente importante para os jovens e porque uma das propostas que vocês aqui têm é, nomeadamente, que não haja estágios não pagos e não remunerados. E, portanto, acho que se nós conseguirmos esta ligação desde o início, as pessoas percebem que, afinal, a sua vida está a ser regulada ou a Europa tem alguma coisa a dizer sobre a sua vida. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Estava a contar ser a última, mas tudo bem. Dar as boas-vindas também pela vossa presença. Eu concordo muito com a proposta que acabou de ser feita, portanto não vou repetir. Acho que é muito importante. Eu não tenho nenhuma pergunta concreta. Acho que o trabalho que vocês fazem é muito importante e que deve ser multiplicado. E, de facto, se puder chegar a mais jovens e em mais sítios, melhor. Eu, tal como outros deputados europeus e deputadas europeias, tivemos a oportunidade de participar nestes encontros do Fundão, que, de facto, são muito participados, muito interessantes desse ponto de vista e com muitas perspectivas ideológicas representadas, que é assim que se quer também. E, portanto, não tenho nenhuma pergunta, só mesmo dar-vos as boas-vindas, dizer que concordo com a proposta que foi feita e esperar que vocês consigam cumprir os objetivos que têm para o vosso trabalho, que é bom sinal. Está, Bernardo Blanco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Luís e a Catarina. Eu vou ser totalmente franco, eu não consegui ler o relatório todo, não tive tempo, mas li na diagonal. Começo por concordar muito com a última frase da mensagem inicial do Luís, que é precisamos tornar a Europa mais sexy. E nesse sentido também concordar com a senhora deputada, se o Sr. Presidente quiser ajuda a fazer reels e TikToks, nós estamos perfeitamente disponíveis para ajudar. Não, estou a brincar, mas estou a falar a sério, num sentido positivo de explicar também o que é que está acontecendo na Comissão. Dizer também que eu ao início também estava um bocadinho surpreendido, como a deputada Ana Mendes Godinho, com os resultados, depois acho que ali a meio do documento percebi porquê. É porque efetivamente as respostas são em escolha múltipla e por isso eu comecei a ver coisas que era impossível mais de metade dos alunos do ensino básico, a meu ver, saberem que Tratado de Roma, por exemplo. Pronto, achei ali muitas respostas, muitas percentagens muito elevadas, depois fui ver, era uma escolha múltipla. Uma delas era não sei, ou NSNR, por isso, em princípio, já era a probabilidade de 1/3 em ter a resposta certa. Isso também explica aí algum enviesamento positivo. De qualquer forma, dar-vos os parabéns e relativamente às propostas, que depois é a parte aqui do call to action, que também nos interessa mais sempre, dizer que efetivamente há muitas com as quais nós concordamos, algumas que eu acho que já estão também a andar, por exemplo, a Estratégia Nacional de Carreiras Europeias, diria que em princípio este Governo também irá continuar com ela. Não há um Ministro dos Assuntos Europeus, é verdade, isso aí também é algo que nós tendemos a concordar, mas diria que pelo menos voltou a haver algum Ministro responsável, digamos assim. Depois há questões mais práticas que eu diria que são mais difíceis, mas que a União Europeia, a meu ver, nos últimos anos tem tido muito mais televisão. Talvez não pelos melhores motivos, temos uma guerra em solo europeu e isso obviamente ocupou boa parte do espaço televisivo, mas é a minha percepção que hoje se fala mais da Europa do que se falava antes. Obviamente que o programa Erasmus continua a ser o principal, eu diria, veículo de troca de experiências e por isso também, depois de uma realização de uma imagem positiva da integração europeia e da livre circulação. E nós também concordamos, aliás, até propusemos nesta eleição, se bem que eu depois também investiguei, parece que já há algo mais ou menos parecido ao começar, desta espécie de Erasmus das administrações públicas dos Estados, que também me parece que era algo que poderia ser incentivado. De qualquer forma, das propostas todas que vocês têm aqui, eu acho que a mais importante, a nível depois de resultado, tem obviamente a ver com as matérias europeias no percurso escolar. E por isso o desafio que eu deixava, e se calhar aí sim, até à Comissão, mas só deu-me esta ideia agora, Sr. Presidente, se não há nenhuma armadilha, foi mesmo agora, de 6 em 6 anos há a revisão dos currículos. E este ano
este ano, o ano letivo que vem, o Governo vai ser obrigado por lei, a última acho que foi em 2018, por isso o Governo terá de fazer essa revisão curricular. E seria bom nós, se calhar, em termos de comissão, podemos assumir uma posição, fazer um projeto de resolução ao Governo, para que nessa revisão curricular, de alguma forma, se ponderasse a introdução de, eu diria, de mais matérias europeias, no sentido de que há alunos que nem têm nada. Eu, por acaso, tive, até depois em termos de secundário, por acaso tive História B, por isso tive muitos estudos europeus, mas há alunos que praticamente, quer dizer, não aprendem nada sobre instituições europeias. E por isso podia ser algo a ponderar até aqui na Comissão, e depois poderemos elaborar, quem sabe, uma resolução, porque o Governo, por lei, vai ter de fazer essa revisão. Eu lembrei-me disto agora enquanto estava a ler. Não é nenhuma armadilha, Sr. Presidente, mas pode ser algo a fazer. Muito obrigado. Está desejoso de responder, não é? As questões todas. Sim. Força. Portanto, obrigado pelas vossas considerações e questões. Respondendo, tentando aqui logo à primeira, aqui do Sr. Presidente. A Federação tem, portanto, sendo uma Federação de Associações Juvenis, tem obrigatoriamente associações juvenis. Nós temos 6, portanto, em termos gerais, temos 9 associados, sendo que 6 são associações juvenis. Mais recentemente entraram 3 associações juvenis que não têm nada a ver com a União Europeia. Não são de estudos europeus. E uma delas é sobre a parte financeira, por causa da literacia financeira. Outra trabalha muito a questão da mobilidade. Não tem nada, em termos de cursos de estudos europeus. E depois uma outra tem a ver com relações internacionais, que não é estudos europeus. Portanto, a ideia destas entradas é fugir àquilo que se pode eventualmente ficar fechado só a um clube de estudos europeus de licenciaturas. Portanto, eu venho de lá, mas acho que temos que nos abrir, porque a União Europeia não é só estudos europeus, é também ambiente, também é relações internacionais, também é economia, também são outras áreas, também direito. E, portanto, é com essa abordagem que nós agora vamos apostar na entrada de muito mais organizações, para que haja aqui, no fundo, uma pequena representatividade daquilo que acontece no nosso dia-a-dia. E, portanto, obviamente que sim, no início a Federação foi fundada por núcleos de estudos europeus, sendo delas associações juvenis, e não só, mas agora vamos mudar o rumo e agora que já temos, no fundo, as atividades estabilizadas, mas temos ambição para chegar mais longe, é termos mais associações juvenis, e portanto neste momento temos 9, mas queremos procurar de forma sustentada também ter muito mais organizações. E portanto, entrando nessas organizações também entra ar fresco, também se possa assim dizer, dentro da organização, o que também nos ajuda depois a responder melhor aos desafios e a atualizar também as atividades e as próprias temáticas. E portanto, o objetivo é muito este. Depois, em termos... Saúde. Em termos de foco em termos de eventos pelo país, no caso da professora Liliana, em termos de projeto de literacia, uma das nossas práticas desde o início é descentralizar ao máximo os nossos eventos. Eu costumo dizer que eu gosto muito de Lisboa e Porto, mas eu acho que Portugal é muito mais do que isso. E nós temos levado estes territórios que se calhar muitos deles nunca tinham visitado através destes eventos e ainda por cima falar sobre a União Europeia. Portanto, já sabemos que não é um assunto muito apelativo por vezes em ser abordado, as pessoas ainda pagam para ir ver e conhecem também o local. E portanto, acho que temos também procurado tornar a União Europeia um bocadinho mais sexy, como te dizia no final da minha mensagem, porque é um slogan que nós temos procurado também adotar, porque acho que é importante que a União Europeia também seja mais próxima dos cidadãos nesse sentido. A própria organização do evento, depois nós também temos procurado fugir daquilo que é as metodologias mais clássicas da organização dos seminários, das conferências, procurar muitos focus group, procurar metodologias mais participativas e também temos procurado adaptar os eventos também às novas realidades. Portanto, nós vamos começar este projeto de literacia em princípio em Coimbra, mas considerando que temos associados e temos uma grande ligação depois aos locais onde fazemos os eventos, o objetivo depois
é quando estiver este projeto, porque vai ser um projeto muito curto para ver como é que corre em termos de implementação, também da percepção dos jovens sobre a implementação daquelas temáticas. Depois, se aquilo correr bem, depois a ideia é aplicar de seguida no fundão, não é o que a professora Liliana disse, mas porque a ideia era mesmo alargar para o fundão, porque temos lá o evento e, portanto, queremos também contactar mais com a comunidade e depois outros locais. Portanto, a descentralização e o interior, nós também valorizamos muito essa dinâmica. Também dar aqui nota, fora do interior, nós também temos, já fizemos em janeiro deste ano, um evento que são as jornadas sobre a União Europeia no Funchal, e vamos fazer, em princípio, mais perto do final do ano, em Ponta Delgada. Também um evento semelhante, que basicamente é um PDP para conhecer, com os jovens, a conhecer no fundo aquilo que a União Europeia também financiou, além daquilo que são as obras mais ou menos conhecidas, mas pelo menos a cultura, a recuperação de algumas igrejas e monumentos. Nós fizemos um roteiro turístico também por aí, e o feedback que eu tive, que eu também no fundo estive lá, foi que houve muito interesse e entusiasmo também dos jovens que participaram. Portanto, nós também acho que podemos comunicar a União Europeia, e aqui fazendo algum ponto que também já foi dito, comunicar a União Europeia sem ser só fundos comunitários, porque a União Europeia não são só os fundos. Obviamente que os fundos, quando vieram, foram muito importantes para a consolidação da nossa democracia, mas isso também trouxe muito aquilo que é a coesão territorial e a estabilidade social, também, a certo ponto, e também ajudou-nos a garantir um conjunto de liberdades e garantias que acho que também é importante ao longo dos anos que já estamos no projeto europeu. Relativamente à questão da distância, aqui do professor António Pinto Pereira, uma das coisas que nós temos reparado é que, de facto, e também estamos no terreno, ou melhor, estamos mais sensibilizados para a temática, e eu sinto, de facto, que há aqui uma distância entre aquilo que é o cidadão e a União Europeia. A solução que, se calhar, e aquilo que até uma das coisas que tanto a pandemia como a própria guerra são coisas que nós não estávamos minimamente à espera que acontecesse no nosso tempo de vida, só nos livros de história, mas aconteceu e a União Europeia teve que responder. Normalmente responde bem às crises. Só que há aqui alguns fantasmas do passado, que, nomeadamente a questão do exército europeu, que era uma coisa que não se colocava, e agora está-se a falar novamente desse tema, por causa temos aqui um conflito à porta. Isto vou ao encontro daquilo que me estava a questionar. Depois, também há aqui outra coisa, do Parlamento Europeu ter iniciativa legislativa, que era uma coisa que não se falava e agora está-se a falar. Portanto, isso envolve a mudança dos tratados, mas está-se a falar nessas temáticas, e, portanto, como é que nós podemos apelar ao voto nas eleições europeias, portanto, no Parlamento Europeu, quando o próprio Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa? Sabemos que, e temos aqui a senhora deputada Marisa Matias, portanto, saberá melhor do que eu, no fundo, o impacto e a força que o Parlamento tem na tomada da decisão, mas é aquilo que passa também para a comunidade. E, portanto, são essas pequenas coisas que, obviamente, que depois nas redes sociais as instituições europeias e os próprios deputados ao Parlamento Europeu têm procurado, de certo modo, ir ao encontro daquilo que são hoje em dia as tendências na procura das redes sociais, e também, de certo modo, aproximar a União Europeia, aquilo que é discutido no Parlamento Europeu neste caso, mas acho que é preciso mais. E mais como? Normalmente discute-se a União Europeia em duas alturas, que é no Dia da Europa e nas eleições europeias, sendo que as eleições europeias são 5 em 5 anos e da Europa são todos os anos. E, portanto, falta aqui alguma consistência no debate, na consciência, na reflexão, para criar os tais cidadãos críticos sobre estas temáticas. E, portanto, obviamente que nestas últimas eleições tivemos muitos projetos. Houve um grande envolvimento jovem nestas eleições, acho que isso é muito positivo, também se calhar porque tivemos eleições há pouco tempo, a nível legislativo, mas houve um grande envolvimento. Só que é importante que esses projetos tenham continuidade àquilo que tem vindo a ser feito, neste caso, em termos de projetos.
E, portanto, nós na Federação temos feito isso, essa continuidade, portanto, desde 2018 na Federação e desde 2015, quando estava noutra associação, e temos procurado fazer esse trabalho. Portanto, é importante dar continuidade a esse, que não seja só discutir em duas alturas, uma altura do ano e depois 5 em 5 anos. Depois, sobre a questão da execução das propostas. Há aqui uma que já estamos a trabalhar, que é a questão da literacia europeia, juntamente com a universidade, juntamente também com parceiros locais, e temos procurado fazer isso, tanto fazer esse projeto piloto. Todas as outras, a ideia de dar continuidade ou dar os primeiros passos com elas, nós temos procurado, além desta comissão, temos procurado também reunir, e temos reuniões já marcadas com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e com a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Igualdade, para explicar as propostas e perceber de que forma é que nós podemos. Depois há outros parceiros, por exemplo, o caso do IFP, como referiu, que conhece bem, a ideia também é depois criar uma equipa para que deem continuidade às propostas, porque se nós recolhemos as propostas, eu acho que nós devemos concretizá-las e dar esse input depois a quem as propõe, e portanto é também um sinal que queremos dar a estes jovens que participaram e dedicaram também um bocadinho do seu tempo para também perceber que há aqui uma continuidade. Isso é também importante para depois criar aquela ligação, e portanto aqui o papel da Comissão, estando na casa da democracia, há aqui coisas que até podem, como o Sr. Deputado Bernardo Blanco referiu, há aqui coisas, por exemplo, no caso da literacia, o facto de, se calhar, se na revisão dos planos curriculares houver esta questão da literacia europeia, os jovens que participaram neste projeto sabem que nós, se calhar, tivemos aqui nesta reunião, saiu daqui, há aqui uma ligação, e acho que o papel da Comissão também é este. É, como já percebi, que é a nuvem geral aqui da Comissão, de ouvir mais, envolver mais as associações e a sociedade civil, e acho que o nosso papel também é este, ou seja, nós recolhemos as informações e agora vimos aqui mostrar os resultados, percebendo que podemos aqui, de facto, influenciar positivamente aquilo que pode ajudar-vos a tomar a decisão. Acho que essa ligação sociedade civil, ou cidadão e o decisor, pode ser muito, muito importante. Vou dar aqui um exemplo concreto. Os clubes europeus, que está sobre a alçada da Direção-Geral da Educação. Também procurámos já ter uma reunião com eles para perceber, e eles também vão ser observadores neste tal projeto piloto. Portanto, se a literacia europeia nas escolas conseguir, tiver os seus resultados, depois, obviamente, que os clubes europeus podem ser readaptados na sua forma de funcionamento. Portanto, é passar, se calhar, de uma coisa mais, entre aspas, amadora, para uma coisa mais profissional. Acho que isso também é importante, esse caráter. E creio que acho que respondi às coisas. Temos que acrescentar. Sim, força. Sobre como fazer os jovens ou adultos interessarem-se mais sobre rever o currículo escolar, nós fizemos a apresentação deste estudo no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na Biblioteca da Rainha, onde tivemos a presença de uma senhora do Ministério da Educação, não me lembro o cargo, mas alguém do Ministério da Educação, que nos disse que, de facto, que estas matérias da União Europeia já estão incluídas no currículo, mas eu gostaria de realçar a importância da educação não formal. Porque uma coisa é estarmos numa sala de aula a ouvir a matéria, outra coisa é sermos envolvidos e termos maneiras de aprender mais didáticas e que nos incentivem mais. Eu dou um exemplo, eu era de Ciências, o meu objetivo era ir para a Fisioterapia, tive uma simulação do Parlamento Europeu na escola, de repente mudei um bocado o meu foco e, entretanto, segui estudos europeus. Eu acredito que a educação não formal ainda não está muito implementada nas escolas e acredito que seria um bom mecanismo para fazer os estudantes interessarem-se mais. Tinha uma segunda questão, que entretanto me esqueci. Só que também, fazendo mais uma vírgula, complemento aquilo que a Catarina comentou e acrescentou, que é, nós temos a procurar adotar a questão da educação não formal
nos nossos eventos e nos próprios focus group. E, portanto, obviamente que a educação formal não são só papéis e post-its, a ideia é que sejam coisas concretas, que as pessoas estejam envolvidas, método participativo, e, portanto, e acho que os resultados que tivemos no focus group, essa liberdade de atuação nos focus group, acho que também resultou do facto de termos utilizado essas metodologias. Depois, estava aqui escrito, mas foi a forma como escrevi a minha letra, pronto, mas depois lembrei-me que está aqui escrito, é o diagnóstico. Ou seja, este estudo procurou ser um diagnóstico, onde nós recolhemos alguns dados e temos aqui algumas propostas, que não vamos concretizar tudo este ano, obviamente, mas fica aqui um guia para ser um guia orientador para projetos futuros, porque há aqui coisas, por exemplo, nós gostávamos de ter muito mais estudantes no ensino universitário. São coisas que se calhar podemos depois aplicar um projeto específico para o ensino superior, peço desculpa. Portanto, há aqui coisas que nós podemos concretizar ainda mais e este estudo, este trabalho, ajuda-nos a abrir aqui alguns horizontes e alguns focos e, portanto, há aqui coisas que depois vão desmembrar. E, portanto, acho que está... Entretanto, lembrei-me do que tinha a dizer. Sobre a questão das redes sociais, realmente deve ser interessante investirem nisso, porque uma das conclusões do estudo é que a informação, a maior parte vão buscar às redes sociais, ou que poderá ser perigoso não vindo de instituições fidedignas, mas vindo de associações, representação do Parlamento Europeu, representação da Comissão ou esta Comissão. É mais vantajoso vir a informação de decisores políticos e fidedignos do que de outros sítios. Portanto, acho uma proposta interessante. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero-vos agradecer em nome da Comissão a vossa participação aqui. De facto, foi muito importante porque, para além de partilharem este trabalho, podemos abrir aqui linhas de cooperação futuras. A Comissão tem um interesse enorme em subir os níveis de europeísmo, se quisermos, no próprio Parlamento, trabalharmos mais a partir do Parlamento os assuntos europeus. Esse é o foco de todos e o objetivo de todos. E estamos justamente a seguir a construir uma agenda de muitas atividades, portanto, também não nos limitamos apenas a responder ou a deliberar àquilo que, do ponto de vista regimental, do ponto de vista formal, somos chamados no âmbito das competências da Comissão dos Assuntos Europeus. E é muito importante encontrar parceiros externos que queiram dinamizar atividades e que também estejam, digamos, com campos bem definidos e bem pensados, e parece-me que vocês, dentro do vosso trabalho e da trajetória do que fizeram até aqui, ninguém sabe o que é que vão fazer a partir daqui, mas tenho a intuição que não vão parar, não é? E, portanto, obrigada por estarem aqui, também por estarem estes esclarecimentos. Também quero agradecer, enfim, as simpatias das palavras que me foram dirigidas. Apenas saio sempre motivado com as propostas que nos chegam e com as vontades que estão sempre a serem produzidas. Do ponto de vista dos cargos, nós somos uma comissão que podíamos dizer que daqui exportamos deputados para o Parlamento Europeu, porque desta saem três candidatos, tem 3 candidatos, a própria mesa, quer dizer, com a doutora Marta Temido, mas também importam ex-candidatos, portanto, a deputada Marisa Matias foi eurodeputada e o deputado Rui Tavares, que também faz parte da comissão que não está aqui hoje, mas também foi eurodeputado. Portanto, naturalmente concentramos os interesses por quem já trabalhou problemática europeia, nas instituições europeias. Muita coisa do que vocês aqui levantaram e que os seus deputados aqui também referiram está em curso. Estamos há 2 meses todos a trabalhar, mas estamos a montar, digamos, uma agenda muito, muito interessante. Eu não tenho dúvidas de que vamos chegar lá. Esta proposta de abrirmos ainda mais e de irmos para as redes sociais, adoro isso, acho que é fundamental. De certa maneira, eu nos meus próprios, onde vou, esforço-me sempre por
por partilhar um pouco esse trabalho, mas acho que podemos fazer muito mais em termos do contexto da própria CAI e não apenas da sua representação. Mas eu também confesso que estou desertinho de trabalhar convosco quais são os próximos agendamentos em termos de atividades e de vos colocar aqui também algumas questões novas. Fizemos aqui um mapa e íamos discuti-los a seguir e tenho certeza que vocês vão fazer parte deste radar de trabalho. Foi ótimo vos conhecer, não desistam, continuem e aproveitem os apoios que têm de autarquias como o Fundão, que são autarquias que têm, digamos, um papel já muito estruturado, muito bem pensado, muito sólido, também vos prestigia. Também é uma resposta, digamos, ao interior, embora eu em Portugal, enfim, o país é tão pequenino que não sei bem onde é que é o interior, se o interior está ao pé do mar ou se está a 200 km do mar ou 500 ou 300, depende do ponto, mas acho que fundamentalmente estarmos no país e termos uma cobertura norte a sul e ilhas é fundamental, por isso acho que nos vamos ver certamente em breve. Força nisso e muito obrigado.